Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro, estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto, e você vai ver a seguir. INEA admite danos ao Rio Palatino durante o programa Limpa Rio. Vereadora pede perícia técnica frente ao aumento da passagem de ônibus em Petrópolis. Homem é condenado a 84 anos de prisão por duplo homicídio em Três Rios. Polícia Militar realiza 2 ações contra o tráfico de drogas em Paraíba do Sul. PRF apreende frascos de lança-perfume e bala de êxtase em ônibus interestadual. Procon realiza operação para cumprir mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, reconheceu que houve danos às margens do Rio Palatino, que fica na rua Visconde de Souza Franco, aqui no centro de Petrópolis, durante a execução do programa Limpa Rio. A informação foi confirmada em uma audiência que foi realizada nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, e que debateu os impactos ambientais da iniciativa. Os representantes do consórcio que gerencia o programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro afirmaram durante a sessão que medidas corretivas já foram adotadas, como a recomposição da vegetação às margens do Rio Palatino. Entretanto, a diretora do Comitê da Bacia Piabanha, Rafaela Facchetti, que atua no processo, demonstrou preocupação sobre a origem da vegetação, ou seja, se ela é nativa ou não. Ela presta um serviço ambiental de diminuir o carreamento de sedimentos para dentro do rio, diminuindo o assoreamento. Além disso, sendo mata nativa, ela é resistente, ela está adaptada às condições locais. De acordo com a diretora do comitê, preservar a mata nativa ajuda na prevenção do meio ambiente. Muito pelo contrário, manter a mata ciliar, manter as margens íntegras é uma forma de proteção. O caso é alvo de uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, contra o INEA. O órgão condicionou a aceitação da participação do Comitê da Bacia Piabanha nas reuniões da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos. O MPRJ ressaltou durante a sessão que não se opõe ao requerimento da Procuradoria-Geral do Estado sobre o Comitê Piabanha participar das reuniões da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, a CASC. De acordo com o MPRJ, o objetivo é encontrar as melhores soluções. É válido lembrar que essa audiência é um desdobramento das constatações de que as intervenções realizadas desde o desastre climático de fevereiro de 2022 em Petrópolis resultaram em danos ambientais significativos. E ainda aqui em Petrópolis, a vereadora Júlia Casamasso encaminhou na última terça-feira um ofício para a 4ª Vara Civil de Petrópolis, destinado ao juiz Jorge Luiz Martins Alves, que está à frente das negociações do transporte público na cidade, para que ele analise alguns pontos ligados à nova tarifa de ônibus estipulada. Devido a inúmeros problemas no ofício, ela pede que o aumento da tarifa não seja concretizado. Segundo o ofício enviado pela parlamentar,
A planilha apresentada pela CPTrans tem como base elementos enviados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, dando margem para erros, apontando a necessidade de maior atenção quanto à consistência dos dados. Uma das principais falhas apontadas pela vereadora Júlia Casamasso é a quilometragem, que está quase inalterada, se comparado ao ano de 2023 e 2025, mesmo com menor quantidade de veículos circulando. E encontramos algumas inconsistências. E dentre elas a gente tem um aumento significativo dos valores de depreciação, de remuneração por capital. A gente tem a questão da quilometragem, que muito nos choca, que permaneceu quase a mesma de 2023. A diminuição das frotas após a pandemia do Covid-19 também está atrelada à quilometragem rodada pelos coletivos, sendo que nenhuma empresa retornou com a frota em 100% até hoje. A situação se agravou ainda mais desde que as empresas Petroita e Cascatinha foram retiradas da cidade em 2024, pela precariedade na prestação de serviços aos usuários. Desde então, as outras empresas que operavam em Petrópolis assumiram emergencialmente as linhas das duas empresas, fazendo com que os coletivos rodassem mais quilômetros. A gente passou por caducidade do contrato da Petroita e da Cascatinha, contrato emergencial com as empresas que estão operando hoje o transporte público na cidade, o que resultou numa queda significativa da oferta de ônibus para a população. A saída das empresas Petroita e Cascatinha deixou outras empresas prejudicadas. Sobrecarregou também, porque eles não estavam preparados para isso. Então deu uma sobrecarregada na Turp. Tem que melhorar a qualidade dos ônibus, a quantidade e esse preço absurdo que está. A vereadora levanta ainda que os dados apontados na planilha da CPTrans informam que cerca de 135 veículos da frota de transporte coletivo encontram-se em operação acima do limite de idade estabelecido da própria companhia. Esse recorte representa o descumprimento desta norma, que estabelece a vida útil da frota em circulação. 1/3 da frota está vencida, ou seja, não poderia nem estar rodando na cidade. Além disso, também é questionado a falta de controle da bilhetagem eletrônica por parte do município. Com base nas informações apresentadas pela vereadora, ela sugeriu que algumas medidas fossem tomadas, principalmente de fiscalização. Pedindo uma auditoria, uma perícia judicial dos dados da bilhetagem, por exemplo. É um controle que a prefeitura não tem. Mesmo sendo lei desde 2021, quem controla a bilhetagem são as empresas. Os dados são auditados pela CETRANSPETRO, que é o sindicato das empresas. Passagem muito cara, ninguém não tem respeito pelo povo, entendeu? É muito ruim. E lembrando que o reajuste da passagem já vai ser feito na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro. E sobre a planilha elaborada pela CPTrans, com base somente nas informações das empresas, dada pelo CETRANSPETRO, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, a Prefeitura Municipal não nos respondeu aos questionamentos até o final dessa edição. Mas bom, gente, agora mudando de assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na terça-feira, no Tribunal do Júri de Três Rios, a condenação de um homem a 84 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos homicídios de um homem e uma mulher, e também pelas tentativas de homicídio contra um homem e uma criança de apenas 11 anos na época dos fatos. Quem traz mais informações sobre este assunto pra gente agora é a repórter Mariana Braga. Os crimes aconteceram em setembro de 2022, na comunidade do Banguzinho, no bairro Ponte das Graças, em Três Rios, em decorrência de uma disputa entre facções criminosas. Segundo as investigações, as vítimas estavam em um bar, acompanhados de seus familiares, quando foram surpreendidas pelos disparos. Na época, segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os tiros foram efetuados por 2 suspeitos em uma moto. As vítimas eram um jovem de 21 anos, que morreu no local, e uma jovem de 22 anos, que chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas morreu. Ainda de acordo com a polícia, pouco tempo depois o criminoso voltou e atirou contra um outro homem de 23 anos e uma criança de 11 anos. Na terça-feira, 3 anos após o ocorrido, o suspeito foi declarado culpado pelos 2 homicídios qualificados consumados e 2 qualificados tentados. E por isso foi condenado a 84 anos e 8 meses de prisão. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã.
Mari, muito obrigada pelas informações. E em Paraíba do Sul, 2 ações da Polícia Militar movimentaram a cidade na terça-feira. Em uma delas, suspeitos foram presos e menores foram apreendidos. Já na outra, drogas foram encontradas escondidas em uma área de mata. Olha só. No bairro Liberdade, na noite de terça-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias de que criminosos estariam comercializando drogas e portando armas. Com o apoio do 38º Batalhão da Polícia Militar, equipes montaram um cerco e conseguiram deter 5 homens após tentativa de fuga. Durante a operação, houve resistência e foi necessário o uso de algemas. 2 menores foram apreendidos. Com eles, os policiais apreenderam 30 papelotes de cocaína, 2 tabletes de maconha, 4 tubos de skunk, 24 pedras de crack, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Os outros 3 homens foram autuados na 107ª Delegacia de Polícia, enquanto os adolescentes foram ouvidos e liberados. Já no bairro Caminho de Dentro, na manhã de terça-feira, outra denúncia levou as equipes a uma área de mata onde traficantes teriam escondido drogas. Após buscas, os policiais encontraram 133 sacolés de cocaína e 2 tabletes de maconha, totalizando um prejuízo estimado em R$4 mil para o crime organizado. Todo o material também foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia, onde um inquérito foi instaurado. E na noite de terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dezenas de frascos de lança-perfume e diversas balas de êxtase durante um patrulhamento na BR-040 em Petrópolis. Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante. Por volta das 11 horas da noite de terça-feira, equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma fiscalização no quilômetro 50 da BR-040 quando abordaram um ônibus da linha do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Durante o procedimento de fiscalização, os policiais desconfiaram de 3 malas que estavam no bagageiro externo do coletivo. Quando realizaram as inspeções, encontraram dentro das bagagens 1.060 frascos de lança-perfume, 150 balas de êxtase, uma arma de fogo calibre 32 e 6 munições. As drogas, inclusive, já estavam prontas para serem comercializadas. As malas pertenciam a uma passageira que possuía um celular com restrição de roubo. Questionada sobre a ilegalidade dos fatos, a mulher afirmou que teria sido contratada para realizar o transporte dos entorpecentes da capital fluminense até Belo Horizonte. Ela alegou ainda que era a 2ª vez que prestava esse tipo de serviço. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia. E uma operação conjunta para o cumprimento de mandados de busca e apreensão foi realizada também na terça-feira no centro do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. A ação foi realizada após uma denúncia sobre a venda de produtos com indícios de falsificação realizada pelo renomado Editoria DC Comics, dona dos direitos de personagens icônicos como, por exemplo, Batman e o Super-Homem. A Força Tarefa contou com a participação de agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ e da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, que atuaram de forma integrada para combater práticas ilegais que afetam os consumidores e o mercado formal. Durante a fiscalização, foram apreendidos mais de 100 produtos, entre bolsas, garrafas e canecas que apresentavam suspeita de falsificação. Todo o material será encaminhado para a delegacia especializada, responsável por dar andamento às análises e aos procedimentos legais. Essa operação reforça o compromisso dos órgãos de fiscalização em proteger os consumidores, combater a pirataria e assegurar a concorrência leal no comércio, em todo o estado do Rio de Janeiro. E você vai ver depois do intervalo. Termina no domingo o prazo de licenciamento anual para veículos com finais de placa 0, 1 e 2. Prefeitura de Teresópolis convoca 240 beneficiários do aluguel social que ainda não fizeram recadastramento obrigatório. Prefeitura de Petrópolis é destaque no site Governo Federal pela implantação da rede gov.br. Denúncias de pedofilia na internet pelo Disque 100 aumentam em agosto. Governador Cláudio Castro reforça a Polícia Civil do Rio com a formatura de novos inspetores. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo.
Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora um aviso aos motoristas. Termina no próximo domingo, dia 31 de agosto, o prazo para o licenciamento anual em 2025 dos veículos com finais de placa 0, 1 e 2. O licenciamento é 100% digital e para obter o documento deste ano é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas, a GRT, obtida no site do Bradesco, além de quitar o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e também as multas de trânsito que já estão vencidas. Para carros com finais de placa 3, 4 e 5, o prazo de licenciamento vai até 30 de setembro. Para os com finais de placa 6, 7, 8 e 9, o licenciamento pode ser feito até 31 de outubro. Este ano, além do licenciamento de 2025, no valor de R$ 281,29, está sendo cobrada também a taxa referente a 2022 de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital, no valor de R$ 80,38. A cobrança da taxa cumpre decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Em março de 2024, o tribunal determinou a volta da cobrança da emissão do CRLV-E, retroativa à data em que tinha sido suspensa, em 2022, por lei estadual declarada inconstitucional pelos desembargadores. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital fica disponível para o usuário no posto digital Detran RJ ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ou ainda pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito. O primeiro passo é se registrar no gov.br, que é o portal do Governo Federal para documentos em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-E em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. Bom, e após uma série de vistorias, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, obteve, junto à concessionária Águas de Nova Friburgo, a instalação de uma rede de água tratada na Escola Municipal Dolores de Sachuenque, que está localizada na zona rural do município. Quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é o repórter Gabriel Toledo.
As vistorias foram realizadas entre os dias 2 e 6 de junho e fazem parte do projeto Sede de Aprender, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais, que tem como objetivo fiscalizar as condições de abastecimento de água e saneamento em unidades de ensino. O trabalho promove vistorias presenciais e busca soluções consensuais e sustentáveis alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, visando proteger a saúde dos alunos e reduzir desigualdades que comprometem o processo educacional. De acordo com a promotoria, a escola dependia de uma nascente natural para o abastecimento, sem qualquer tipo de tratamento, o que deixava a comunidade escolar vulnerável a riscos sanitários e à instabilidade de fornecimento. Segundo o MPRJ, mais de 80 estudantes, além de todos os profissionais que trabalham na unidade, vão ser beneficiados. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E em Teresópolis, a Prefeitura está convocando 240 beneficiários do aluguel social que ainda não fizeram recadastramento obrigatório. Quem não comparecer até o dia 19 de setembro poderá ter o benefício cancelado. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, está convocando 240 beneficiários do aluguel social que recebem pelo município ou pelo governo do estado e que desde maio ainda não fizeram o recadastramento obrigatório de 2025. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4h30 da tarde, no setor do aluguel social, que fica localizado no Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, no antigo Fórum da Várzea. Devem ser apresentados originais e cópias legíveis dos seguintes documentos de todo o grupo familiar: RG, CPF e certidão de casamento, caso haja. No caso de menores que não possuam RG e CPF, pode ser apresentada a certidão de nascimento, comprovante de rendimentos de todos os membros do núcleo familiar que trabalham formalmente, folha ou resumo do cadastro único, NIS, comprovante de residência do imóvel atual, contrato de locação com cópia do RG e do CPF do locador ou firma reconhecida pelo locador. A lista dos beneficiários convocados pode ser conferida pelo link atos.teresópolis.rj.gov.br. A atualização de dados deve ser efetuada até o dia 19 de setembro. Quem não comparecer poderá ter o benefício cancelado. E ainda falando sobre a cidade de Teresópolis, em uma matéria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que foi publicada no site oficial do Governo Federal na segunda-feira, Teresópolis é citada como exemplo de município que conseguiu implantar a rede gov.br de forma eficiente, com resultados que elevam a cidade como referência de transformação digital. Olha só. O município faz parte da Rede Nacional de Governo Digital, a Rede Gov.br, que foi desenvolvida com o objetivo de promover a colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras de governo digital. No momento, todos os estados brasileiros e 2.149 cidades fazem parte do programa. A matéria destacou que a adesão ao programa federal trouxe avanços significativos para a gestão municipal. Entre os destaques estão a eficiência administrativa, a redução de burocracias e a automatização de processos internos, otimizando tempo e recursos da cidade. A segurança e a fidedignidade das informações também foram fortalecidas com o uso do login único gov.br, garantindo a autenticação confiável e melhorando a proteção de dados e a rastreabilidade das ações. A experiência do cidadão foi aprimorada com acesso facilitado e unificado aos serviços digitais, aumentando a confiança da população na administração pública. A publicação também destaca que Teresópolis implantou uma estratégia de governo digital com base em 3 dimensões: a avaliação da maturidade digital, o planejamento estratégico para a transformação digital e capacitação de servidores e governança de dados. Essa iniciativa contribuiu para que o município fosse consagrado campeão estadual em transformação digital ao vencer o Prêmio Maturidade Digital concedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro no último dia 12 de agosto, durante a Rio Innovation Week. E bom, gente, a procura pelo serviço Disque 100 para denúncias de crimes envolvendo pedofilia na internet
aumentou, segundo dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. A pasta costumava receber 15 denúncias por mês. Já em agosto, em um único dia, foram realizadas 50 denúncias, concentradas principalmente na semana entre os dias 18 e 22 de agosto. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos humanos. Em São Paulo, a apuração das denúncias cabe à Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Além do Disque 100, denúncias também podem ser recebidas por e-mail ou pessoalmente na sede do departamento na Rua Brigadeiro Tobias, no centro da capital. O serviço tem recebido destaque após a repercussão de um vídeo do influenciador Felipe Bressanin, mais conhecido como Felca, no qual ele aborda diversos casos de exploração de crianças, parte deles de cunho sexual. A repercussão tem acelerado a discussão de leis sobre o tema e pode representar mudanças na organização das redes de proteção ao menor, seja em sua estrutura virtual ou seja também em sua organização e financiamento. Segundo a Secretaria, para denunciar, a pessoa deve fornecer a maior quantidade de detalhes à polícia, já que grande parte das comunicações chega incompleta ou sem informações suficientes para viabilizar as investigações. Além disso, muitas são baseadas apenas em dados obtidos na internet ou repetem fatos já conhecidos e investigados, como perfis de redes sociais previamente identificados. Se a denúncia contém a captura de tela para facilitar a identificação, é recomendável que ela seja deletada após o envio se houver conteúdo de pornografia infantil, pois sua posse e exposição a outros é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Disque 100 funciona diariamente 24 horas por dia e encaminha os relatos diretamente aos órgãos competentes para a investigação. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond,
entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos e hoje é dia de conferir os principais destaques e atualizações do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos Jogos da Copa do Brasil. E começamos com o primeiro clássico dessas quartas, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Partida disputada na Arena MRV acabou com o placar final de 2-0 para os visitantes, que teve os gols marcados por Fabrício Bruno e Caio Jorge, 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Toledo, foi um bom jogo, um jogo interessante. Clássico sempre é bom de assistir e esse foi um clássico bem com a cara de clássico que a gente está acostumado a ver. Um jogo bem disputado, mas que no final das contas o Cruzeiro prevaleceu e ainda diria que conseguiu essa vitória principalmente por causa do gol do Fabrício Bruno, que mexeu um pouco com o time do Atlético. Fabrício Bruno com certeza foi o craque dessa partida. Um zagueiro fez um gol e deu uma assistência, um gol assim, um gol de rara sorte, pode-se dizer, porque ele não é um zagueiro de chegar assim no ataque. Um gol muito lindo, por sinal. Mas olha, eu pensei que ia ser um jogo mais disputado por ser clássico. O Cruzeiro conseguiu um resultado muito importante e por pouco não conseguiu um 3-0 com o Gabigol, que o Gabigol não tem uma perna direita e ele poderia ter feito 3-0 e saído praticamente já classificado. Exatamente, o Cruzeiro já encaminhou muito bem essa classificação já, mas se tivesse sido um 3-0 já ia estar praticamente certo. Mas nesse momento eu acho que o Cruzeiro continua sendo favorito. Antes do jogo já era favorito, principalmente pelo futebol que está jogando, mas os times têm elencos parelhos. Eu acho os times tanto do Atlético quanto do Cruzeiro muito parelhos, o que faz diferença para mim, na minha visão, nesse momento. É o Caio Jorge, que é o atacante que está em grande fase. O Atlético Mineiro também tem um grande atacante, que é o Hulk, né? Que a gente não pode desconsiderar. Mas principalmente o lado técnico. O Leonardo Jardim sobra quando faz uma comparação com o Cuca, que também é bom técnico. Mas a fase do Léo Jardim, o que ele está fazendo com esse time do Cruzeiro, é impressionante. Exatamente, é de se destacar. Inclusive, em 5 jogos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro na Arena MRV, que é um estádio novo, né? O Cruzeiro ganhou 3 jogos. O Cruzeiro está realmente criando uma situação complicada, está jogando fora de casa, mas parece que está dentro. Inclusive, o Atlético Mineiro tem um histórico terrível ali na Arena MRV. Todas as estatísticas são os outros times que têm. Exato. Nem o primeiro título no estádio nem deles. A primeira vitória. Exatamente. A primeira vitória do Curitiba. É uma situação inacreditável. É um estádio interessante, tem uma estrutura legal, só que o Atlético Mineiro ainda não está conseguindo fazer se tornar a casa, se tornar a fortaleza do time. E agora o Cruzeiro vai jogar o segundo jogo muito na vantagem, né? E muito tranquilo. Muito tranquilo, porque já está com 2-0 no placar, já está encaminhado, como a gente já citou, e principalmente porque vai jogar em casa e agora com a sua torcida, ou seja, o negócio vai ficar mais propício para ele. Um pouco mais tarde, na quarta-feira, também tivemos o Corinthians batendo o Atlético Paranaense por 1-0, com gol de Guinegão. O jogo foi marcado por uma polêmica na arbitragem, pela anulação de um gol dos paranaenses. Um jogo interessante, um resultado também muito importante fora de casa, uma vitória do Corinthians, que vai decidir em casa com uma vantagem não tão grande assim, igual foi o Cruzeiro,
mas é um resultado muito bom. Sim, um resultado muito bom. Tem que levar em consideração também que jogar lá na Arena da Baixada, a Liga Arena, que é o estádio do Atlético Paranaense, é complicado, principalmente por ser sintético. Foi o primeiro estádio realmente que a gente teve sintético aqui no Brasil e todos os times sempre sofreram um pouco para jogar lá. E agora o Corinthians vai decidir em casa que, aí sim, se o Atlético Mineiro não consegue fazer a Arena MRV uma fortaleza, a Neoquímica é sim uma fortaleza do Corinthians. O Corinthians joga muito bem lá, principalmente pela pressão da torcida, que é impressionante. Porém, entretudo, levando tudo em consideração, eu diria que o Corinthians ganhar só de 1-0 do Atlético Paranaense é muito pouco. Porque o Atlético Paranaense, nesse momento, é 12º colocado da Série B. Então, é uma situação que é aquele negócio, é um resultado importante, claro, é melhor do que não vencer, mas ainda assim, levando em consideração o tamanho do investimento, a qualidade dos jogadores, levando tudo, o Corinthians tinha que ter vencido demais. Com certeza. Olha, o Atlético Paranaense tem alguns jogadores de renome ainda que continuaram no clube desde a queda ali da Série A para a Série B. Tem uma torcida muito forte, tem um estádio muito grande, um estádio que recebe esse calor da torcida, ainda tem essa aura do sintético, igual você mesmo disse. Mas Corinthians não conseguiu jogar. E o Atlético Paranaense está muito mal na Série B, até surpreendente, que era um time que, assim, na minha visão, caiu, já era para subir direto. E não deve ser o que vai acontecer. Pelo que está se encaminhando, realmente essa não é a situação. Mas, eu vou admitir, eu não assisti esse jogo não, porque a gente teve um clássico carioca no mesmo horário, e é claro, é esse que a gente estava assistindo, né? No mesmo horário do jogo do Corinthians, tivemos o outro dos clássicos destas quartas de final. Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário em um grande jogo de futebol. A partida terminou 1-1 e os gols foram marcados por Arthur Cabral para o Botafogo e Jair para o Vasco. Eu não sei por onde que a gente começa, porque esse jogo foi com bastante emoção, um jogo de qualidade do Vasco, inclusive, mas novamente o Vasco jogou bem e não conseguiu sair com a vitória. Olha, o Vasco do Fernando Diniz é oficialmente o time do 1-1. Todos os jogos que o Vasco joga bem, o jogo termina 1-1, Toledo. Não faz sentido. O time jogou, o time criou, começou muito mal na partida. Isso é verdade. A gente tem que admitir. Teve mais uma falha de marcação, mas dessa vez não foi uma verdadeira entregada. Diferente dos últimos jogos, que eram verdadeiras entregadas, dessa vez foi ali uma falha na marcação. O Hugo Moura, que está improvisado na zaga. Agora o Vasco contratou novos zagueiros. Mas o Hugo Moura, que está ali de volante, volante, está improvisado na zaga, não conseguiu acompanhar o Arthur Cabral e sofreu gol. Inclusive, foi uma bela cabeçada do Arthur Cabral. Uma bola cruzamento também do Alex Telles, que a gente falou que já está merecendo a seleção. Tem que ficar de olho nele também. Exatamente. Foi uma jogada de muita qualidade do Botafogo. Só que aí, o Botafogo se manteve ali pressionando o Vasco por um tempinho. Só que aí o time do Diniz conseguiu entender o que o Botafogo estava fazendo, que era realmente só alçar essa bola na área, estava fazendo bem o que o Vasco já fez por muito tempo. Só que aí o Vasco conseguiu empatar, o Botafogo fez uma falta boba, o Vasco conseguiu empatar com uma jogada de muita raça do Jair, porque apesar de não ter combatido com nenhum jogador, ele foi até o finalzinho ali do campo para conseguir empurrar a bola e foi um gol muito importante. Eu acho que aquele gol conseguiu levantar muito o espírito do time. E depois daquilo dali, até, uns 15 minutos do segundo tempo, só deu Vasco. Exatamente. Mas a gente tem que falar do lance que marcou esse jogo. Anderson Daronco, que é um árbitro, assim, marcado por muitos erros, errou mais uma vez e não marcou um pênalti, assim, na minha visão, claro. Exatamente. Foi numa jogada inacreditável do Vasco, que o goleiro John, do Botafogo, faz uma defesa maravilhosa no chute do Felipe Coutinho. A gente tem que destacar isso aqui também. Foi uma ótima partida do John, ele fez grandes defesas, mas aí defesa do John, bola no travessão e depois o segundo goleiro do Botafogo, aparentemente o Marlon Freitas, defende a bola com a mão, um lance que assim, ele sim estava com a não tinha como ele tirar o braço dali, só que o braço não estava na posição natural, o espaço dele. Exatamente. Se ele tivesse com o braço para baixo e tivesse pegado na mão, é compreensível, o jogador não consegue tirar o braço. Mas ele bloqueia a bola que estava indo na direção do gol. Na minha visão, um lance absurdo. Exatamente. E lembrando que na Libertadores, no jogo contra a LDU, foi um lance parecido do próprio Marlon Freitas e o pênalti foi marcado. Ou seja, um lance parecido e dois critérios diferentes.
é até difícil opinar, porque é um lance, na minha visão, um erro claro que deveria ter sido pênalti. Exatamente. E no lance da LDU, eu ainda diria que a bola, o Marlon Freitas... Tá mais grudado, tá mais exatamente. recuado. E ele tá mais reto também. Ele tá meio curvado no lance contra o Vasco, então a bola realmente é impedida de passar por conta do braço. Então é uma situação bem complicada ali, mais um erro de arbitragem. Mas aí, continuando falando do jogo, Toledo, depois o Botafogo faz algumas alterações, consegue equilibrar o jogo e no final das contas eu diria que o Vasco jogou bem, o Botafogo também teve seus momentos. No geral eu diria que o Vasco jogou um pouco melhor, mas o empate foi um resultado justo, vamos ser sinceros. Exatamente, e agora o Botafogo, na minha visão, vai com a vantagem para o segundo jogo. Exatamente, vai jogar no tapetinho, jogar no Newton Santos, é complicado. E o último jogo dessas quartas de final, com o último dos cariocas, ainda não aconteceu. Mas o Bahia recebe nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, o Fluminense nesse primeiro jogo decisivo. E é claro, na próxima edição aqui do Correio Esportivo nós vamos trazer para vocês o resultado desse jogo. E, inclusive, falando de todos os confrontos dessa quarta, não só desse do Fluminense, os jogos de volta só vão acontecer nos dias 10 e 11 de setembro, depois da data FIFA, depois dos jogos das seleções. Hugo, Bahia e Fluminense fizeram um jogo muito legal pelo Campeonato Brasileiro e eu acho que a expectativa para o jogo da Copa do Brasil é a mesma. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, que qualquer um pode sair vencedor, mas eu acho que o Bahia também tem a vantagem de jogar esse jogo dentro de casa. Exatamente, da mesma maneira que na volta o Fluminense vai ter uma vantagem grande por jogar dentro do Maracanã, agora o Bahia tem essa vantagenzinha para o jogo de ida. E Toledo, eu queria destacar que, apesar do jogo do Brasileirão ter sido 3-3, eu acho que não vai ser um placar tão amplo assim não, porque é muita coisa em jogo, então vai ser um jogo mais estudado. Porém, eu tenho a expectativa de que vai ser um bom jogo também. Eu diria que o Fluminense tem tudo para se classificar. É um confronto muito equilibrado, mas o Fluminense está muito copeiro nesse ano, né? Exatamente, o Fluminense tem esse fator copeiro, mas o Bahia é um time mais regular que não tem oscilado tanto. Por isso eu acho que o Bahia tem total capacidade de passar. Eu acho que se o Fluminense conseguir um empatezinho nesse jogo já é muito importante. É verdade, sem dúvida nenhuma. E olha, gente, a gente vai, é claro, como eu já disse, trazer esse resultado para vocês na próxima edição aqui do Correio Esportivo, mas agora, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Na terça-feira os meninos voltam com o Correio Esportivo, mas nós agora vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Leoas da ginástica são recebidas por Cláudio Castro após conquista inédita. Ocupação do setor de serviços segue em crescimento no Rio, segundo o IBGE. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E olha só, o Rio de Janeiro viveu dias históricos na ginástica rítmica. Pela primeira vez, o Mundial da modalidade foi realizado no Brasil e as leoas da seleção brasileira conquistaram 2 medalhas de prata inéditas. O feito ganhou reconhecimento na terça-feira, quando as atletas foram recebidas pelo governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara. O quinteto formado por Duda Aracaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fez história no Mundial de Ginástica Rítmica realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. As atletas, conhecidas como leoas, conquistaram 2 inéditas medalhas de prata, uma na prova geral e outra na série mista. Esse evento da ginástica ele começou a ser desenhado e contou com o apoio do governo desde o primeiro momento em 2023. Para celebrar o feito, o governador recebeu nesta semana as atletas no Palácio Guanabara e anunciou que o Parque Olímpico será palco do Pan-Americano de Ginástica Artística e Rítmica nas categorias juvenil e adulto no ano que vem. Com um investimento de R$15 milhões, o Mundial reuniu delegações de 78 países e entrou para a história como a maior edição da modalidade, superando até mesmo a realizada na Espanha em 2023, que teve 62 países participantes. Realmente, a capacidade do Rio em entregar esses grandes eventos com conforto para o público, para as delegações, lembrando, foram 78 países presentes, ocupando mais uma vez uma arena olímpica do Rio de Janeiro. O Mundial de Ginástica Rítmica foi realizado entre os dias 20 e 24 de agosto na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca. Vale destacar que a competição foi realizada no Brasil após 40 edições em outros continentes. Além disso, foi a primeira vez que a América do Sul sediou o evento. O retorno ele é muito assertivo para a nossa economia e também na influência para os jovens que, a partir da referência nessas atletas, vão escolher um caminho esportivo que trará muito sucesso para a vida delas e assim a gente espera. As leoas já sonham alto. Depois da conquista inédita, elas miram agora as Olimpíadas de Los Angeles em 2028 para trazer uma medalha olímpica para o Brasil. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quarta-feira a pesquisa anual de serviços de 2023, que retrata o setor de prestação de serviços não financeiros. No Brasil, no período pesquisado, o segmento registrou um recorde no volume de mão de obra, com 15 milhões e 200 mil pessoas ocupadas. Já no Rio de Janeiro, este número foi de 1 milhão e 400 mil. O levantamento mostrou ainda que a pesquisa abrangeu no estado do Rio 134 mil empresas ativas e registrou o valor de mais de 61 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. Enquanto isso, as empresas acumularam uma receita bruta de mais de 345 bilhões de reais. Pelo ranking nacional da Receita Bruta do Brasil, o Rio, com uma taxa de participação de 10%, ocupa o segundo lugar.
Em primeiro lugar está São Paulo, com 45%, e após o Rio, vem os estados de Minas Gerais e Paraná. Além disso, no estado há uma prevalência de participação das empresas do segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares, com mais de 50 mil unidades. Esse setor compreende atividades como serviços técnico-profissionais, seleção, agenciamento e locação de mão de obra, agência de viagens, bem como outros serviços prestados, principalmente às empresas. Após este segmento, vem o setor de serviços de alojamento e alimentação e o de serviços de informação e comunicação. O setor de profissionais administrativos e complementares ainda se destaca como o que mais emprega no Rio de Janeiro, com mais de 564 mil pessoas. No Brasil, a pesquisa contou com 1,7 milhão de empresas que juntas tinham 15,2 milhões de pessoas ocupadas. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, chegamos ao fim da semana, amanhã já é sexta-feira e como eu tenho falado durante toda essa semana, os últimos dias de agosto. E claro, antes de sair de casa a gente quer saber como é que vai estar a previsão e por isso já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Toledo, boa tarde pra você. E aí, sexta-feira chegando, como é que vai estar a previsão para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, sexta-feira já está logo ali. Infelizmente, eu já adianto que para amanhã a previsão é de chuva em todas as cidades da nossa região de cobertura. A previsão para esta sexta-feira em Nova Friburgo é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens também à noite, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol, com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde, e a chuva não para à noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. E aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência. A sexta-feira será de sol, com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde, seguindo com a chuva até parte da noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia amanhã tem previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite com pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será parecido com hoje, com sol e muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E a noite será chuvosa. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. Toledo, a sexta-feira então será de chuva, mas apesar de muita gente não gostar da chuva, a gente sabe que é importante, porque como a gente veio falando durante toda essa semana, a umidade relativa do ar está muito baixa, o tempo está muito seco. Então a importância dessa chuva que está chegando, porque a gente falou também que vai chegar uma onda de frio depois desse veranico e esses dias quentes. Mas para amanhã ainda tem previsão de dia quente, as mínimas estão ali variando entre 13 e 17 graus e as máximas em algumas cidades chegando próximo aos 30 graus. Só para o domingo em diante volta a cair. Então, apesar de ninguém gostar de chuva, tendo que sair de casa para trabalhar ou até para descansar, passear, amanhã essa chuva vai ser muito importante, né, Toledo? Então, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nas nossas redes sociais. No Facebook TV Correio da Manhã e nos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano e, claro, também nos nossos telejornais. E, gente, amanhã é sexta-feira, então, claro, aquele nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo esperando por vocês a partir de 1h da tarde. Temos esse encontro marcado. Até lá! TVC
A TV do Correio da Manhã.